Estamos completando 5 anos, né? 5 anos de congelamento salarial, ou seja, de calote na database. O que é a database? A database é algo muito simples. O servidor público ele tem um salário, que é chamado de subsídio. E o Constituinte, né, a Constituição nossa, lá de 88, ela prevê o seguinte, que uma vez por ano, ela sabendo que a gente vive num país que existe o fenômeno econômico inflacionário, a inflação, que não perdoa ninguém, que corrói o salário de todos os trabalhadores, seja da iniciativa privada, seja do setor público. Então, como não dá para estar dando aumento para os servidores públicos a todo ano, a Constituição prevê uma regra no artigo 37, inciso 10 da Constituição, que é a database, que calcula quanto foi os índices de inflação oficial daquele último ano. Então foi 4%, por exemplo. Num determinado mês do ano se paga a database, que nada mais é que a compensação inflacionária. Né? Então, o salário no último ano sofreu uma perda de poder aquisitivo de 4%, por exemplo, então paga-se esses 4%. E esses índices oficiais da inflação são calculados aí, né, ano a ano. Então, o governo sabe qual é o índice e sabe que a data aqui dos servidores públicos do Poder Executivo do Estado do Paraná é a data de 1º de maio. Então, lá em 2017, 2018, 2019, maio de 2020 e agora maio de 2021, pelo 5º ano consecutivo, o governo descumpriu a Constituição Federal. Então, o governo, que deveria cumprir as leis e que deveria cumprir a Constituição, é o primeiro a rasgar a Constituição. E o governo Ratinho, que prometeu em 2018, né, o governador Ratinho, que era candidato ao governo em 2018 e era deputado estadual, criticava o governador da época, que era a Cida Borghetti. A Cida não nos deu o aumento, não é aumento, né, o reajuste inflacionário em 2018. O Ratinho deu várias entrevistas criticando a postura da então governadora de não dar o aumento, falando que é um direito constitucional, não pode ser sonegado esse direito. Isso como candidato. Daí ele conquista o apoio da classe, dos policiais, que dão um voto de confiança nele, porque ele fez um discurso prometendo que pelo menos ia respeitar a Constituição, ia valorizar a polícia, ia fazer os concursos públicos para repor os cargos, para repor toda a carência, né, que a Polícia Civil vem sofrendo. Só que ele ganha a eleição em 2019, ele assume, né, 1º de janeiro de 2019, ele senta na cadeira do governador e ele esqueceu completamente as promessas que fez. Típico do político brasileiro, né, daquele estereótipo de político brasileiro que promete e não cumpre. Né? Então, o que acontece? Hoje, a Polícia Civil, por exemplo, ela está sofrendo realmente uma série de contingências, certo? Que eu só posso entender que é um verdadeiro sucateamento da Polícia Civil. Não é só na questão salarial. A questão salarial é muito simples. O servidor público, o delegado de polícia, hoje não está pedindo aumento salarial. Ele está pedindo que a Constituição Federal seja cumprida e que esse déficit que hoje nós já estamos chegando na casa dos 30%, seja de uma vez por todas pago, nem que seja parceladamente pelo governo. Né? Porque hoje, com 5 anos de congelamento salarial, nós estamos praticamente com 30% de defasagem salarial. Significa, na prática, que o policial hoje civil do Paraná está trabalhando 12 meses do ano, mas o Estado, que é o patrão, só está pagando por 9 meses trabalhados. 3 meses é como se a gente não estivesse recebendo, dado a perda do poder aquisitivo que a gente tem sofrido por conta desse congelamento salarial. E esse congelamento salarial nada mais é do que o desrespeito à norma da Constituição, que manda pagar ano a ano a database, que não está sendo paga. Some-se a isso o fato de que na Polícia Civil do Paraná, hoje está havendo uma sobrecarga de trabalho gigantesca. Por quê? Porque hoje a Polícia Civil do Paraná deveria contar com 7.075 policiais. Essa é a conta. Somando as 4 carreiras de delegado, escrivão, investigador, papiloscopista, deveríamos ter 7.075 policiais se todos os cargos estivessem providos. Só que os policiais morrem, os policiais se aposentam, os policiais são mandados embora por algum motivo e esses cargos não estão sendo providos. Vamos lá. Dos 7.075 hoje, cargos vagos, dos 7.075 cargos no total, 3.236 estão vagos, ou seja, só temos 3.834 policiais. Tá? Era para ter mais de 7.000 policiais, nós temos menos de 4.000.
Só tem 3.834. Para você ter uma ideia, no caso do delegado especificamente, são 780 cargos de delegados criados por lei. Deveria ter, então, 780 delegados na ativa trabalhando, mas só tem 349. Tá? Portanto, tem 431 cargos de delegados de polícia no Paraná vagos, esperando o concurso público, que não é feito desde o ano de 2013. Pasmem, o concurso público, o último concurso público para prover os cargos vagos das carreiras policiais, da Polícia Civil do Paraná, foi feito em 2013. Nós estamos em 2021. Daqui a pouco está inteirando 10 anos sem concurso para a Polícia Civil. E com isso, o que acontece? Um efeito prático. Está faltando, nós estamos trabalhando com uma defasagem de mais de 54%, ou seja, estamos trabalhando só com 47% de efetivo. É óbvio que os nossos delegados e demais policiais estão trabalhando por 3, praticamente, tá? De um lado, uma altíssima carga de trabalho, com uma jornada de trabalho exaustiva, muitos ficando doentes, muitos prejudicando o convívio familiar, entendeu? Principalmente na pandemia, que a polícia não parou de atender o povo na pandemia, e nem vai parar. Mas está um custo de um sacrifício pessoal muito grande desses policiais que estão trabalhando por 2 ou às vezes até por 3. Delegados respondendo por 4, 5 cidades, delegados com duplicidade de jornada de trabalho. Por quê? Porque ele está trabalhando no expediente, tocando a delegacia dele no interior, só que ele tem que concorrer aos plantões da subdivisão. Tá? Então, por exemplo, o delegado da cidade da Lapa, dando um exemplo, né? Ele está lá tocando, trabalhando 8 horas por dia no expediente dele lá na cidade da Lapa, mas ele tem que atender a subdivisão, a sede daquela subdivisão, por exemplo, em São Mateus do Sul. Ele tem que concorrer à escala da subdivisão, que é uma escala de 24 por 72. Ou seja, ele tem que trabalhar 24 horas e descansar 72, por exemplo. Só que ele não tem tempo de descansar em 72. Por quê? Porque ele é o delegado de uma cidade, onde tem juiz, tem promotor, tem a população querendo o trabalho dele. Então o delegado está se desdobrando em escalas dúplices, né? Em escala de expediente e em escalas de plantão. Não recebe hora extra, porque não tem previsão legal, não recebe o acúmulo de função, porque ele está acumulando funções, e muitas delegacias ainda tem que cuidar da figura do preso, em vez de estar no DPEM, tem muitas delegacias ainda com preso, e além de tudo ainda enfrenta um congelamento salarial de 5 anos já, que já está a comprometer 30% do salário do delegado. Ou seja, repito, é como se o delegado, né, os demais policiais, os servidores públicos do Paraná, estivessem trabalhando os 12 meses do ano, como estão, só estão fazendo jus a 9 salários. Tá? Tal foi a diluição, né, que esse congelamento salarial trouxe para a carreira do delegado de polícia e para as carreiras policiais. Então, hoje, os policiais civis do Paraná, como um todo, vivem um clima de desânimo, de desmotivação, pelo excesso de trabalho, o excesso de responsabilidades, mais essa pandemia que não ajudou em nada, né? Muita gente ficando doente, muita gente perdendo a vida, muitos policiais morrendo. Ontem, um policial da ativa, de Manuel Ribas, tá, infelizmente pegou Covid e veio a óbito. Ontem isso. Então, mais um delegado que veio a óbito pelo Covid, que não parou de trabalhar, que com certeza pegou Covid trabalhando dentro da delegacia, porque o investigador dele, um dos investigadores daquela delegacia já estava doente, adoentado com Covid e já estava internado. Então, hoje o delegado de polícia e os demais policiais, os escrivães, os investigadores, os papiloscopistas, vivem à sombra do Estado. O Estado esqueceu de olhar para essa categoria tão importante de servidor público. O governador Ratinho esqueceu as promessas que fez, inclusive dentro da nossa casa, da nossa sede na Adepol. Ok? Ele esqueceu, pelo jeito, porque os nossos policiais estão lá sobrecarregados, carregando um fardo gigantesco, trabalhando muito mais do que o combinado, não recebem nenhum tipo de gratificação extra, e o único salário que eles têm, que é uma parcela única, chamada subsídio, está congelado há 5 anos. E a perda de poder aquisitivo é monstruosa, é de quase 30% do poder aquisitivo que o policial tinha. Ou seja, o que ele ganhava há 5 anos atrás, ele tinha um poder aquisitivo que hoje, comparado a hoje, está 30% a menos. É como se ele ganhasse 70% do que ele ganhava 5 anos atrás. Então, todo o projeto de vida, a qualidade de vida desse policial vai sendo comprometida. Tá? Ele já não consegue sustentar os familiares, a esposa e os filhos, conforme ele poderia estar fazendo, porque, afinal de contas, ser policial não é uma profissão simples. Principalmente delegado de polícia, tem que ser formado em direito, depois tem que fazer algumas especializações, tem que passar num concurso público difícil, tem que fazer escola de polícia, tem que aprender na prática, tem uma mão de obra extremamente qualificada.
né, que mexe com a bandidagem, tira os bandidos de circulação. Então, é uma classe que deveria ser mais respeitada, né, porque é uma classe extremamente, presta um serviço público extremamente necessário para o cidadão que paga seus impostos. Então, o governador deveria pensar no cidadão paranaense, deveria dar realmente uma estrutura adequada para os policiais. Policiais adequados, com viaturas adequadas, armamentos adequados, equipamentos adequados, instalações prediais adequadas e salário digno. E para ter um salário digno não é aumento salarial, basta cumprir a Constituição, basta pagar anualmente, uma vez por ano, a data base, que nada mais é que o índice oficial de inflação, para compensar a corrosão inflacionária. É só isso que a gente está pedindo. Mas nem isso o governador e o governo de plantão é capaz de dar.